A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço da Assembleia de Deus, Santificados na Palavra. A gente vai iniciar a nossa revista do livro de Juízes, essa lição número 1, com o tema Quando cada um fazia o que parecia certo. Então, seja muito bem-vindo. E eu vou te pedir uma coisa, né? Compartilhe isso aqui, divulga. Isso ajuda demais a gente. A Assembleia de Deus Santificados na Palavra, todos os componentes dessa igreja, seria bastante grato se você fizesse assim, tá bom? Então, pega teu papel, pega tua caneta, vamos participar, porque é muito importante a tua participação direta dessa lição, tá? Não fique só escutando, não. Fique sentado, mas coloque em prática isso aqui, né? Faça suas anotações. Se possível, envie perguntas, né? Eu tenho certeza que o nosso corpo de pastores, diáconos, responderão as suas dúvidas enquanto a lição, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula. Como a gente havia dito, a lição número 1, ela trata do livro de Juízes em si. Vamos falar um pouquinho o que significa, né? O que significou na palavra de Deus esse livro de Juízes. Inicialmente, vamos trabalhar esse texto principal. O texto principal está em Juízes, capítulo 17, versículo 6, e fala que naqueles dias não havia o rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Bom, esse tema, né, desse capítulo e esse versículo específico vai ficar muito mais claro ao longo da nossa lição, tá bom? A gente tem que entender que o livro de Juízes, ele não traz apenas histórias antigas, algumas historinhas interessantes, não. Ele relata que uma geração inteira decidiu viver sem a direção de Deus. E isso impactou diretamente no rumo da história dessa nação. E eu quero te perguntar aqui, será que a gente está vivendo, né, em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, será que a gente está vivendo algo parecido? Será que a gente faz da vontade de Deus o centro da nossa vontade? Será que é isso que acontece? Bom, quando Deus deixa de ser a nossa referência, o caos ele vai ser inevitável. Não tenha dúvida. A gente vive hoje em uma sociedade que relativiza muita coisa, né? Não, você pode, seja feliz, né? Faça o que você quiser. O que importa é ser feliz. E as consequências disso são trágicas. São muito dramáticas. A gente vai perceber ao longo dessa lição que o livro de Juízes ele relata muito bem isso aí, tá? Bom, o livro de Juízes, introduzindo essa lição, vem trazer que o período de Juízes é resumido por uma profunda crise moral e crise espiritual. A ausência de um rei fazia com que a bússola moral, ou seja, o direcionamento moral desse povo fosse relativismo, né? Ou seja, cada um tinha a sua verdade, cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos, como a gente viu no versículo tema dessa lição. Diante disso, né, a lição central que Deus traz aqui permanece levantando e capacitando pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você e pessoas imperfeitas, para cumprir o seu propósito extraordinário. Deus, ao longo da palavra dele, vem trazer vários exemplos de pessoas que não eram perfeitas, é verdade. E se a gente procurar um pouquinho mais a fundo, a gente vai entender que só tem um perfeito, é o nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras Sagradas, elas mostram, e de maneira bem clara, que Jesus ele foi alguém de referência que não teve pecado, que não teve mácula, que não teve erro e falha alguma. E ele deve ser a nossa referência. Então, quando a gente estuda e lê sobre outros personagens, como Davi, como Esther, seja lá qual personagem for, eles tiveram seus erros, eles tiveram pecados. Mas a palavra de Deus, essa mesma Bíblia, né, as Escrituras Sagradas, elas falam também que é pra gente reter o que é bom dessas pessoas. Existem várias lições importantes que a gente pode tirar daqui e vamos iniciar aqui pelo livro de Juízes, tá? Bom, o tópico 1, ele fala um pouquinho desse contexto, né? Ele fala dessa sociedade que vivia a conquista da Terra Prometida, né? O tópico 1 fala Josué e a conquista da Terra Prometida. O que aconteceu?
O povo escravizado pelo Egito saiu desse mártire no comando de Moisés. Moisés morreu e deixou seu sucessor, que foi Josué. Bom, para a gente iniciar, né, essa jornada no livro de Juízes, a gente relembra esse cenário histórico que é muito importante, tá? Josué, como a gente acabou de dizer, ele sucedeu Moisés. O povo de Israel ele avançou para a conquista da Terra Prometida, ali que era Canaã, né, para que a nação fosse vitoriosa diante dos seus inimigos. E Deus pediu algumas características, pediu algumas coisas desse povo. O quê? Pediu esforço, né? Foi muito penoso aquela saída do Egito, né? A gente pode ver na história que por várias vezes eles tiveram algumas dificuldades, como comida, como água, mas o Senhor sempre foi muito fiel a esse povo. O nosso Deus, ele não deixa o povo dele perecer. Quando ele tem um propósito, ele cumpre esse propósito. A palavra de Deus foi muito enfática em dizer que o esforço deles, né? O esforço desse povo, eles obedeceram a Deus, saíram ali da terra do Egito e fizeram com bom ânimo, fizeram de boa vontade. É verdade que a gente tem algumas pedras de tropeço aqui e ali desse povo, é bem verdade. Mas, de forma geral, eles alcançaram a terra prometida ali. O povo em si cumpriu o seu objetivo, obedeceu a palavra do Senhor. Prosseguindo aqui, e a nossa lição fala que toda promessa de Deus exige um posicionamento individual, assim como teve do povo de Israel em sair da terra do Egito, né? Eles tiveram um posicionamento, cada um teve um posicionamento ali, e assim Deus quer de cada um de nós. A posse da terra prometida ali, né, por aquele povo, não foi passiva, ou seja, eles não esperaram um milagre do céu. O nosso Deus é um Deus do impossível, mas o possível quem faz somos eu e somos você, e assim eles fizeram. Exigiu coragem, passo de fé em meio aos desafios geográficos e inimigos reais. Existiram muitos desafios, é bem verdade. Então fica bem claro que Josué, ele tinha essa conquista da Terra Prometida como obra do Senhor. Josué reconhecia que as vitórias do Senhor elas não vinham por força militar, por força de mão humana ou exército. Não. Josué era muito fiel a Deus e reconhecia a vontade de Deus, o poder de Deus naquela região com eles, né? Mas a intervenção direta do Senhor era responsável por isso, como eu acabei de falar, né? O segredo era amar o Senhor. Josué, como ele foi muito fiel, ele trouxe essa pegada para a liderança dele, essa essência da liderança de Josué. E para manter exclusivo o nosso Deus, o Deus de Israel, e sem contaminar com o estilo de vida pagão de outros povos vizinhos, o que acontecia, né? Algumas vezes chegou a acontecer até com Moisés, né? A gente percebeu alguns cenários ali de idolatria. O segredo do êxito, então, estava em amar o Senhor e manter a exclusividade dele. Porque é certo, a gente tira o Senhor do centro e as coisas começam a desandar, e foi exatamente o que aconteceu. Existia um risco iminente. Qual era o risco? Risco do esquecimento, basicamente. Quando esquecemos do Senhor, que o Senhor é o conquistador, negociamos princípios por conveniência. Então, às vezes, a gente esquece que Deus, ele é o provedor, ele vai prover. E a gente sustenta a nossa confiança, a nossa esperança em mãos humanas, em estruturas que podem ruir, né? Então, o nosso Deus, ele é o Deus conquistador. Ele traz essas conquistas para nós. Ele é unicamente responsável por todas as vitórias que nós temos. Logo em seguida, né, ainda nesse tópico de Josué e a conquista nessa terra prometida, Josué morre. Mas ao contrário de Moisés, Josué morreu sem deixar um sucessor central. E esse é o ponto aqui para essa lição. As tribos receberam a autonomia e a responsabilidade de continuar a conquista por conta própria, o que acabou gerando um vazio de liderança e desorientação na nova geração. Muitas vezes, as pessoas não têm essa autonomia de ser direcionada, né? Essa falta de liderança teve alguns problemas. Tiveram alguns problemas que a gente vai comentar agora, tá? E esse momento de transição de gerações, ele foi um momento muito crítico,
sem referências espirituais fortes e sem uma liderança consolidada, trouxe a sociedade que tendem a se perder rapidamente, esquecendo do que Deus, né, fez na sua história. O povo hebreu que saiu do Egito tiveram várias vitórias, várias conquistas, vários milagres que ao longo da sua caminhada tiveram esquecimento, basicamente, né, por conta dessa falta de foco ali, que a gente pode dizer, né? Bom, no tópico 2, ele fala sobre o livro de Juízes, tá? Em si. O subtópico 1 fala uma geração desorientada. Bom, nesse subtópico a gente tem aqui propriamente dito já o livro de Juízes, né? Que cobre mais de 3 séculos de história, marcado por um declínio espiritual, como a gente havia dito, né? Por conta dessa falta de liderança, essa falta de referência de liderança. Esse povo conquistou ali a terra de Canaã, mas ainda ficaram resquícios, ainda ficaram algumas pessoas que introduziu, né, aquela cultura pagã. Como o povo ficou sem esse referencial de liderança, ficou muito fácil se contaminar com os outros povos. Lembrando que os cananeus eram aquele povo que vivia em Canaã. Então, Deus prometeu a terra de Canaã para o povo hebreu, né? Só que, infelizmente, eles se deixaram contaminar com essa cultura pagã, né? Em resumo, né, dessa história foi a falta de valores absolutos compartilhados, resultando em caos e desunião. E o livro de Juízes ele vem relatar exatamente isso. Crises internas, brigas internas, tribo começava a se desentender com outras tribos internas, né, do povo hebreu. E algumas derrotas consecutivas ainda mais agravou essa geração que ficou desorientada. A gente pode encontrar isso muito mais claro lá em Juízes, capítulo 21 e no versículo 25. O declínio espiritual raramente acontece de uma vez, ele não acontece, né, de uma vez só. Ele ocorre de forma gradual, como a gente havia falado, inserindo essa cultura pagã de forma, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, isso aqui, não, isso aqui tá tudo certo. E esse povo teve esse erro, teve essa falha. Quando a gente começa a tolerar muitas coisas, né, quando a gente começa a não perceber o pecado introduzido ali de forma pequena, de forma, né, com alguns desvios culturais, isso nos afasta demais do padrão de Deus. Isso contamina uma geração inteira. Se a gente não fizer uma meia-culpa, ou seja, se a gente não olhar para si e entender que essa geração ela precisa ser tomada pela orientação unicamente do Senhor, acontece exatamente isso, né? Acontece o declínio espiritual, crises, derrotas e nada mais do que o caos e uma desorientação. Prosseguindo aqui no nosso livro de Juízes, subtópico 2, os Juízes, nesse contexto, os juízes, eles não eram magistrados como a gente encontra hoje, né, na nossa sociedade atual. Mas os juízes nada mais eram que militares, governantes, né? Na verdade, governantes levantados por Deus para libertar o povo daquela opressão estrangeira. Então a gente tem um ciclo meio que repetitivo ali. Se afastavam de Deus, dava ruim para aquele povo. Se aproximavam de Deus, o Deus levantavam os juízes, né, que eram líderes militares, né, líderes intermediários, podemos dizer assim, e as coisas começavam a dar certo. Começava a dar certo, se desviava do caminho do Senhor. Então, é basicamente o que acontece, né, na nossa vida, né? Se a gente se afastar do Senhor, se a gente inserir cultura, né, inserir uma cultura que não é a cultura do Senhor, uma cultura do pecado, uma cultura individualista, né? E da mesma forma, esse povo também se embriagou com essa independência. Então, eles não seguiam uma linha de sucessão familiar e vinha das mais variadas origens. Ou seja, era meio que desorganizado a coisa ali, né, dessa liderança. Então, uma hora surgia um líder, outra hora surgia outro líder de outra linhagem. Então, ficava um negócio meio, né, sem orientação. A gente pode dividir didaticamente entre juízes maiores, que eram aquelas histórias mais detalhadas, como Gideão e Sansão, né? E os juízes menores, que a gente vai ver já já. O poder de Deus governa. O poder de Deus governa. Deus não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas sempre o poder de Deus ele é responsável pelas vitórias dos povos ou simplesmente pelas vitórias individuais.
Deus tem um propósito com cada um de nós, Deus tem uma missão a ser cumprida na vida de cada um de nós, e Ele é o responsável por tudo. Tudo que vem de bom, absolutamente tudo que acontece de maravilhoso na nossa vida, o responsável é o nosso Deus. Nada vem da gente, nada vem da nossa capacidade humana. A conquista da terra de Canaã, por exemplo, foi feita pela vontade do Senhor, e não pelas mãos humanas, e não por exército, e não por ferramentas, armas, não. A vontade do Senhor, ela sempre vai prevalecer, sempre vai ser muito maior que exército, arma, não interessa a ferramenta que a gente utilize, a vontade do Senhor, ela vai prevalecer. E nesse caso, é o que prevalece aqui nos livros de Juízes, né? Como a gente mencionou, o livro de Juízes, ele é dotado por pessoas comuns, pessoas falhas, que erraram sim, mas o poder de Deus sempre governou. Ele escolheu e capacitou aquelas pessoas. Então a gente tem uma capacitação do Senhor, vindo da soberania de Deus, que sempre prevaleceu. A diversidade de origem dos juízes prova que, para o Senhor, ninguém é insignificante. Bom, para finalizar esse tópico, o livro de Juízes, a gente tem o subtópico 3, heróis, porém falhos. Na Bíblia, a gente tem vários relatos, vários personagens que servem de referência, é verdade, nas atitudes boas, nas atitudes interessantes, que convergem para a vontade de Deus. A gente pode citar Davi, por exemplo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um adorador, um verdadeiro adorador. Quando ele ia adorar, né, a gente tem ali vários salmos escritos por Davi que são uma verdadeira poesia para a gente se espelhar de como o homem deve se prostrar na presença de Deus. Então, o livro de Juízes, ele traz pessoas que têm suas coisas, têm suas qualidades também, né? Embora fossem homens e mulheres de grande fé e coragem, os juízes possuíam profundas limitações morais, fraquezas e falhas de caráter, né? O livro foca na graça e na soberania de Deus, como a gente havia comentado, mas mostra que a salvação ela opera pelo Senhor. E esse período que a gente pode chamar de período de transição, ele veio ensinar exatamente isso, que a soberania de Deus ela sempre prevalece por conta que Deus ele age, ele capacita cada uma das pessoas que ele levantou, né? Então, o que o livro de Juízes não é? O livro de Juízes não é sobre heróis espirituais, mas sobre um Deus perfeito que usa pessoas imperfeitas. A nossa fraqueza ela não anula o agir de Deus, desde que estejamos sobre a sua dependência. Então, a gente pode citar o exemplo, né, de Sansão. Foi um nazireu que era de uma linhagem exclusiva que não podia fazer determinadas coisas delimitadas ali por Deus. Mas ainda assim, Sansão desobedeceu, Sansão teve várias consequências, mas no final, Sansão, né, se redimiu, Sansão com o coração aberto, se entregou ali para Deus, se entregou e fez a vontade do Senhor. Então, de forma didática, como a gente havia mencionado, a gente pode ter duas divisões dos juízes. Os juízes maiores, tá? Que é Otiniel, Eu, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E os juízes menores, com uma história um pouquinho mais diminuta ali, um pouquinho menor ali, né? Que é Sangar, Tolá, Jair, Ibiza, Elon, Abdon. Então, essa divisão é muito mais didática do que prática, tá? É só pra gente ficar atento a quem são esses juízes ali em suas determinadas épocas. Bom, prosseguindo, aqui no tópico 3 a gente tem a mensagem de Juízes para o tempo presente. Quando cada um fazia o que parecia certo. Existe uma lição muito, muito importante pra gente atualmente. A Bíblia ela é atemporal, ela não importa o tempo, não importa o momento, a gente sempre vai aprender demais com ela. E isso serve como exemplo pra gente aqui, tá? Um aspecto central desse livro, do livro de Juízes, é advertir que cada pessoa que fazia o que parecia certo, né, tinham as suas consequências, tinha o resultado daquele pecado, né? Isso revela que uma época de caos generalizada e falta de liderança deixou o povo desunido e sem referencial moral, ou seja, cada um fazia o que era ali interessante na sua cabeça. Então, essa falta de referência trouxe problemas morais, espirituais e políticos também, né? Esses problemas eles respingavam nas suas gerações.
esse período foi um período de, assim, muito triste para aquela sociedade, para aquele povo, né? Então, a gente tem que um perigo da ausência da liderança é exatamente perder o foco, perder a referência, perder para onde eles têm que chegar, para onde que eles têm que ir, para onde tem que fazer, né? A gente precisa dar valor às autoridades, a gente precisa entender, nós hoje, né, precisamos ler o livro de Juízes e entender que as autoridades, elas precisam ser respeitadas. Em todo lugar a gente tem autoridade, na nossa casa a gente tem uma autoridade, na nossa escola a gente tem uma autoridade, na nossa faculdade, no nosso trabalho, então sempre alguém está acima de alguém, ou você está acima de outras pessoas também, isso acontece. Então se você é um liderado, ou se você é uma liderança, isso precisa ser bem delimitado, precisa ser bem posto cada um no seu lugar. Essa ausência, né, de liderança traz um determinado caos, uma determinada desordem nesses grupos, em qualquer grupo, na verdade. Quando o ser humano se torna o próprio padrão de certo e errado, o resultado é inevitável, é o caos social e a falência espiritual. A palavra de Deus, ela deve ser a nossa verdade absoluta e imutável. Então, quando cada um faz o que acha que é pertinente, né, a gente tem sérios problemas. Não só no livro de Juízes que a gente viu, né, mas principalmente na nossa vida atual, que a gente aprenda com o livro de Juízes. E a gente tem, né, ainda que na mensagem para o tempo presente, a gente tem um ciclo de libertação. Era meio que um ciclo vicioso que o livro de Juízes tinha. O ciclo geralmente começava com a infidelidade do povo, que abandona o Senhor e se volta à idolatria, servindo aos deuses de nações vizinhas, né? E a gente tem, como consequência, Deus permitindo que Israel caísse sobre a opressão desses inimigos estrangeiros, como forma de juízo e disciplina. Depois de um tempo de sofrimento, o povo se arrependia e clamava por socorro do Senhor. E como o Senhor ele é muito misericordioso, ele tem um plano determinado na minha vida e na vida daquele povo, ele teve esse plano, né? E ainda há de cumprir esse plano, né? O que a gente pode tirar daqui de bom? Que a ausência da vontade de Deus, a ausência de colocar Deus como centro, traz infidelidade, traz pecado, traz juízo, traz disciplina, ou seja, punição, né? E não é punição porque nosso Deus ele nos pune. Não, é punição porque é consequência do nosso pecado, é consequência da nossa iniquidade. A gente vê isso na nossa vida cotidiana. Se você faz o errado, você vai ser punido por aquilo. Então, e para finalizar, a gente tem aqui no tópico 3 ainda, né, a mensagem de Juízes para o tempo presente, o poder ou no poder do Espírito. O êxito de Juízes não vinha de talentos naturais ou força política, mas revestimento sobrenatural do Espírito do Senhor. Então, a expressão o Espírito do Senhor se apoderou de algo ou de alguém, ela reforça exatamente isso, que a capacitação ela vinha do Senhor Deus, né? E não das mãos humanas. A graça de Deus está na nossa vida atualmente, porque a gente não merece, mas Deus, com a sua misericórdia, derrama mesmo assim da nossa graça. Só porque eu estou vivo aqui, estou falando, estou com os meus membros, todos os dedos, todas as mãos, né? As 2 mãos, os 2 pés, porque o Senhor é misericordioso comigo. O que a gente pode trazer como desafio para o tempo presente? A estratégia continua sendo a mesma. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, porque dele emana todas as coisas boas. A nossa relevância cultural e espiritual depende da nossa intimidade e dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo ele precisa de espaço para agir. Se a gente não deixar, se a gente não for conivente, se a gente for desobediente, a gente tem sérias consequências drásticas na nossa vida. Então que a gente pegue essa lição e a gente coloque em prática. Que a gente pegue essa lição e não fique apenas, né, nas tuas anotações ou nesse material maravilhoso que está sendo disponibilizado aqui. Não, a gente pegue todas essas informações, tudo isso que foi falado, que com certeza absoluta foi do Espírito Santo de Deus, e que a gente pegue e coloque em prática. Quando o mal vier, quando qualquer coisa vier desvirtuar, de tirar a gente daquele caminho que foi pré-determinado. E como é que eu sei qual é o caminho pré-determinado, o meu caminho pré-determinado? É simples, é só olhar a palavra de Deus. Tudo que é pecaminoso, tudo que leva
né, para o pecado, que nos afasta do Senhor, aquilo é errado. Aquilo me leva para um destino que não é o meu destino. Então, que a gente possa ter mais sabedoria nas nossas ações, que a gente possa ser mais enfático em colocar o Senhor como centro da nossa vida. Para concluir, né, no poder do Espírito, o livro de Juízes é um aviso urgente contra os perigos de sermos moldados e seduzidos pelas culturas, né? Por tudo isso que tem no mundo, tudo isso muito sedutor, muito hipnotizante, né? Que o nosso foco seja a palavra de Deus. Mesmo nas mais escuras e relativas histórias, Deus mantém preservado um remanescente fiel para cumprir os seus planos eternos. Assim ele fez com o povo hebreu e assim ele faz na nossa vida também, né? Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito do Senhor, porque tudo, absolutamente tudo que tem de bom vem dele. Eu sou Alex Brasil e eu quero agradecer a tua presença, a tua paciência. Muito obrigado. Fica conosco. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, entre em contato. A gente vai tirar, né, as suas dúvidas e até a próxima aula. Forte abraço.